Bom, no primeiro dia após o afastamento, o presidente Dilma voltou a conversar com a imprensa estrangeira em Brasília. O repórter Mauro Talhaferri, ele tem direto da capital federal as informações. Mauro, olha, ótima noite para você, seja muito bem-vindo. A presidente Dilma, a presidente afastada, ela segue com o mesmo discurso de golpe? Mauro, por favor. Boa noite, Sérgio. Boa noite a todos. De fato, ela atendeu a 21 veículos estrangeiros numa entrevista coletiva e manteve os mesmos argumentos que ela vem usando nas últimas semanas, inclusive os mesmos argumentos que usou ontem no discurso que fez ao sair aqui do Palácio do Planalto. A novidade é que ela fez as primeiras críticas ao governo do presidente em exercício, Michel Temer. Ela disse, por exemplo, que lamenta muito a ausência de mulheres e negros no Ministério de Temer e que isso sinaliza que será um governo liberal na economia, mas conservador nas áreas social e cultural. Dilma também disse que não sabe como o governo Temer vai reagir a protestos, a eventuais protestos que possam acontecer contra ele. Dilma afirmou, abre aspas, um governo ilegítimo sempre precisa de mecanismos ilegítimos para se manter no poder. Dilma disse que vai continuar lutando para voltar ao comando da nação. E a gente vai ver um trecho da entrevista agora, em que ela comenta, inclusive, que pretende recompor a base parlamentar no futuro. Tem um governo, portanto, interino e ilegítimo do ponto de vista de seus votos. Nós lutaremos para voltar. E além de lutar para voltar, obviamente nós lutaremos para recompor uma base parlamentar no futuro. Hoje de manhã, a presidente Dilma fez uma caminhada pelo Palácio da Alvorada, pelos jardins do Palácio da Alvorada. E no fim da tarde, nós temos algumas imagens, nós vamos mostrar para você. No fim da tarde, ela deixou o Palácio da Alvorada de carro rumo ao aeroporto de Brasília. Ela viajou para Porto Alegre, onde vai passar o fim de semana, vai descansar em Porto Alegre. Dilma deve voltar a Brasília na segunda ou na terça-feira que vem, ainda não há a confirmação. Eu conversei por telefone com o José Eduardo Cardoso, que era o advogado-geral da União e que vai seguir na defesa de Dilma. Ele me disse que a presidente recebeu ontem o documento que a informa que ela está sendo oficialmente processada por crime de responsabilidade. Ele tem uma dúvida se ela tem agora 20 dias úteis ou 20 dias corridos para apresentar a sua defesa. Ele vai consultar o Supremo Tribunal Federal. Cardoso disse que começa a trabalhar na defesa de Dilma já na próxima segunda-feira e que nesta fase do processo ele poderá apresentar provas com documentos e também ouvir testemunhas. Daqui a pouco a gente volta com outras informações aqui de Brasília. Mauro Talhaferri, ao vivo, para o Rede TV News. Muito obrigada, Mauro. É interessante que a presidente Dilma fez essa crítica ao governo Temer, ao Ministério, a fotografia do Ministério do governo Temer, e não foi só ela, né? Vários cientistas políticos e nas redes sociais também foi muito comentado esse assunto, de não haver um único ministro entre os 24 do governo Temer. Alguns cientistas políticos já chamaram o Ministério de branco e de meia-idade. Não representaria a diversidade da sociedade brasileira, que hoje é heterogênea e já avançou muito nesse quesito, nessa questão de ser toda contemplada, ampliada e representada. Então essas são as primeiras críticas à fotografia do Ministério do novo governo Temer. E não há um negro? Não há um negro e não há uma mulher. Em 24? Em 24. Ficou faltando, né?